promete que iria com Jesus até a morte. Lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar. E a partir do versículo 69, a Bíblia nos mostra que Pedro se pôs diante de uma fogueira, uma roda de funcionários, empregados, servos. Pedro estava ali em meio a uma fogueira. Talvez a noite era fria e eles estavam ali se aquecendo. Quando chegamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o Espírito Santo descendo e o texto bíblico nos diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Uma nova fogueira, o fogo do Espírito Santo. A primeira fogueira era uma fogueira física, material. A segunda fogueira era uma fogueira espiritual. Era a própria presença do Espírito Santo. E de repente, nós podemos traçar um paralelo entre a primeira fogueira e a segunda fogueira do apóstolo Pedro. Na primeira fogueira, ele estava se aquecendo do frio físico. Na segunda fogueira, ele se aqueceu do frio espiritual, ganhando assim o calor do Espírito Santo. Na primeira fogueira, ele estava no meio de ímpios, pessoas que não eram do colégio apostólico e muito menos dos discípulos de Jesus. Na primeira fogueira. Na segunda fogueira, a Bíblia diz que ele se levantou no meio dos apóstolos. Na primeira fogueira, ele disse que não conhecia Jesus. Na primeira fogueira, ele esconjurou. Na primeira fogueira, ele negou a Jesus. Na segunda fogueira, ele se levantou e disse: varões judeus, este Jesus, ele já começou a sua mensagem falando de Jesus, falando o que ele conhecia, o que ele sabia e como ele conhecia a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira fogueira ele estava cheio de si. Na segunda fogueira ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Na primeira fogueira quase ninguém deu muito crédito para Pedro, mas na segunda fogueira a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram. Pois bem, meus irmãos, então se nós conseguirmos então estabelecer este paralelo entre a primeira fogueira e a segunda fogueira, a gente vai ver que houve uma mudança radical na vida, nas atividades e no ministério do apóstolo Pedro após o Pentecostes. Deus te abençoe, eu sou o pastor Roque Ribeiro. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar este vídeo, de deixar o seu comentário e acionar a sineta das notificações. Deus te abençoe, boa aula.